Hashtag endorfinada. Quem lembra dessa fase de que todo mundo ia treinar e depois do treino postavam um stories endorfinada? Porque esse é o hormônio da euforia. E quando a gente exercita, é esse hormônio que entra em cena. Além de outros, claro, que eles fazem uma junção ali para um coquetel do bem no nosso cérebro, né? Um coquetel dos hormônios, das substâncias. E assim a gente fica com uma sensação de bem-estar. Inclusive, o exercício muito recomendado para tratamento da depressão e da ansiedade, de várias questões, né, mentais, psicológicas, psiquiátricas até. Mas, claro, gente, aqui a gente sempre fala que não substitui tratamento médico, mas que a gente consegue ajudar com essas substâncias que quando a gente regula, a gente se sai melhor em tudo na vida. E hoje vamos falar sobre endorfina. Esse é um vídeo da minha série 6 substâncias para viver bem, baseado no livro do David Phillips, que é um livro muito gostoso de ler, muito tranquilo e que me deixou muito animada. Por isso que eu vim fazer essa série para vocês, porque eu precisava que mais pessoas soubessem disso. Ele ajuda com ferramentas muito simples para a gente trazer para o nosso dia a dia e que a gente consegue regular os nossos hormônios, as nossas 6 substâncias do nosso cérebro para a gente viver melhor, viver bem, né? Ele coloca como viver bem, eu digo como viver melhor, porque a gente, né, é um trabalho constante, então vamos que vamos. Eu quero ler para vocês a introdução dele sobre a endorfina, porque é muito legal. Eu vou ler uns trechinhos e eu espero muito que vocês gostem. Se vocês gostam desse conteúdo, estão gostando da série, comenta aqui também. Se inscreve no canal, porque eu vou trazer sempre mais conteúdos assim. Ele fala: endorfinas igual euforia. Bem-vindo ao lado eufórico da vida. Que delícia, né? O mundo das endorfinas. Este termo tem uma origem fascinante. É composto pelas palavras endógeno, que se refere às substâncias produzidas naturalmente pelo organismo, e morfina, um opiáceo batizado em homenagem a Morfeu, o deus grego dos sonhos. Muito interessante, né? A gente nunca pensa muito em como que as palavras foram criadas ou formadas, e eu acho isso muito encantador. Assim, podemos pensar nas endorfinas como a morfina caseira do nosso corpo. Caseira do nosso corpo, né? Não que a gente faça em casa. Uma distinção importante entre as endorfinas e a morfina usada na medicina é que podemos produzir as primeiras por conta própria, e elas não se limitam ao alívio da dor. Acho que por isso que a gente se sente tão bem, né? São um ingrediente especial no nosso coquetel do bem, disponível quando desejamos experimentar o barato da vida. É o barato da vida, que delícia. E aí, entre as ferramentas que ele dá, eu selecionei as que eu gostei mais para falar para vocês, porque nas outras, as ferramentas se repetem muito entre as 6 substâncias. E nos outros vídeos eu falei de algumas e aí eu tô tentando variar. Ao mesmo tempo eu tô achando muito encantador descobrir as novas. E aqui ele fala sobre uma ferramenta que é o sorrir. E é interessante porque às vezes a gente não sorri, né? Às vezes eu mesma me percebo assim, quando eu fico muito sozinha, quando eu não faço nenhuma videochamada, nenhuma reunião. Eu percebo, nossa, faz horas que eu não dou um sorriso. Aí a gente tem que tentar ir conversar com alguém, né? Ver alguma coisinha que nos faça se sentir alegre de alguma forma, né? E ele fala, além das endorfinas, sorrir também produz serotonina e dopamina. Então, olha que coquetelzinho que já está interessante. E aí a gente vai... Olha só, ele fala, exibir um sorriso rápido é uma ótima maneira de acalmar meus nervos. É nessas situações que percebo como o sorriso pode aliviar o sofrimento ao desencadear a liberação de endorfina. Talvez seja por isso que algumas pessoas sorriem em momentos de ansiedade ou medo. Que às vezes até julgam, né? Tipo, mas você tá rindo, né? Pra você estar nervoso, não sei o quê. Mas, gente, o corpo de cada um, né? O cérebro de cada um reage de um jeito. E às vezes sorrir dá uma acalmada. Pra poder pensar melhor, decidir melhor, né? Tomar decisões melhores. E aí, outra ferramenta que eu gostei muito, que é a risada. Que é além do sorriso, né? Que é uma gargalhada.
Ele fala assim, ó: pense em uma gargalhada genuína, daquelas que fazem a barriga doer. Quando terminamos de dar uma risada assim, nos sentimos mais energizados e levemente eufóricos. Isso acontece porque a ativação dos músculos abdominais ajuda a gargalhada a desencadear uma quantidade de endorfinas bem maior que a provocada por um sorriso. E realmente é muito bom, gente. Toda vez que eu gargalho, eu me sinto assim, tipo, ai, que bom, que delícia, eu queria mais disso na minha vida. Mas nem sempre a gente tem esses momentos, né? Acho que já foi mais fácil dar uma gargalhada. O que vocês acham sobre isso? Me contem, porque gargalhar é muito bom. A outra ferramenta que eu uso e acho fantástica é a comida picante. Eu realmente ponho pimenta em tudo, até no meu café da manhã, em todas as refeições. Claro, com moderação, né? Para não ter aí nenhum pico de, sei lá, do coração, ou de pressão alta, ou de com estômago. Tem estômagos que não podem, né? Eu gosto bastante. E ele fala assim, ó: considerando que a dor desencadeia a produção de endorfinas, não é incoerente sugerir que sensações incômodas na boca possam provocar um efeito semelhante. Então, a pimenta é isso, é aquela coisa que dá uma aflição, né? Uma dor. E aí, quando ela passa, é muito gostoso. Eu achei muito legal. A outra ferramenta que eu gosto muito é música. Eu já falei dessa ferramenta em outros vídeos, das 6 substâncias. Mas eu acho muito interessante a gente ver como depende da música, né? O que a gente vai escolher. Porque em outros vídeos eu falei sobre uma música que acalma. E eu acho que aqui, como a gente tá falando de euforia, a gente pode ir para uma música mais animada, né? Isso é muito legal. E aí, para dar uma sequência interessante, a ferramenta é dançar. Dançar é muito bom, né? Dançar sozinha na sala, dançar no chuveiro, dançar com alguém, sair para dançar, eu adoro. Realmente me faz muito bem e tem vezes que eu sinto até falta quando eu fico muito tempo sem dançar. E assim, a gente não precisa saber dançar, não precisa, né, ser um expert. Dançar é dançar, mexer o corpo, né? E ele fala assim, ó: quando você sentir necessidade de melhorar o humor, dançar é sempre uma ótima ideia, especialmente se estiver acompanhado. Mas eu digo, se for sozinha, também vale. Vale muito. E um resumo muito interessante que eu acho que não tem ele colocado assim em outros vídeos ou em outras teorias sobre a endorfina, que eu achei muito bacana. Ele falou assim, ó: assim como a cereja do bolo, adoro bolo, ou a fatia de limão no drink, as endorfinas podem ser o toque perfeito para o seu coquetel do bem, que é o coquetel das 6 substâncias, né? Eu adoro sorrir e dar risadas, e hoje vejo com estranheza o fato de ter vivido tanto tempo sem praticar isso. Isso é nas palavras de quem teve depressão por muito tempo. Então, eu sei bem, eu reconheço muito aqui do que ele está falando. E ele continua: se você não sorri, nem ri tanto quanto deseja, aqui está um conselho. Aprenda a fazer isso para o seu próprio bem. Aprenda. Eleve o nível do seu coquetel do bem, permitindo-se sorrir mais e dar mais risadas, adicionando pequenas doses de endorfinas ao seu dia. Que tal começar com uma dança, uma corrida revigorante ou um banho gelado? Banho gelado também é bom. São ótimas maneiras de incrementar a endorfina na sua sensação de euforia. Então, de repente, não seja apenas sobre malhar, sabe? Por isso que eu quis trazer e comecei o vídeo falando sobre malhar, porque a endorfina pode vir de outras formas, de outras maneiras, mais simples até. Às vezes a gente está num estado de saúde ou emocional que a gente não consegue ir para um treino. Então, é muito interessante que a gente possa dançar um pouco, ou tomar um banho bem gelado, pular embaixo do chuveiro para ele se adaptar rápido. Tomar um banho de mar, tomar um banho de cachoeira. Já falei também aqui em outros vídeos sobre isso, que eu utilizo isso e acho muito bom, acho muito fantástico. Então, quero que vocês me digam o que vocês estão achando dessa sequência aqui, dessa série que eu criei, das 6 substâncias para viver bem. E recomendo o livro, vou deixar o link dele aqui embaixo, do David Phillips, que é um livro muito bom e que eu estou trazendo o resumo dele inteiro aqui para vocês. Se inscrevam no canal,
Saibam sobre a minha mentoria, vou deixar o link aqui embaixo também, que eu trago todas essas ferramentas para uma trajetória, um guia aqui que a gente vai fazer a vida ficar melhor, você chegar aonde você quer chegar, no lugar que você quer chegar, com quem você quer chegar, na emoção que você quer estar, que você quer sentir. Eu acho que isso é o mais importante. A gente, com as emoções reguladas, a gente consegue muito mais, a gente consegue aproveitar mais a vida e a gente consegue ser mais feliz. Vamos juntas? Um beijo e até o próximo vídeo.